Imagine carregar o mundo nas costas, não o mundo inteiro. Só aquele feito de olhares, expectativas e julgamentos, silencioso, mas constante, como uma mochila que você nunca tirou e talvez nem saiba que carrega. Você acorda e já começa a se moldar. O que vão pensar? Será que fui bom o bastante? Será que devia ter dito aquilo? Será que estou fracassando aos poucos e ninguém está dizendo? É um teatro sem plateia, mas com holofotes acesos o tempo todo. E você, o ator, cansado que nem lembra mais por que entrou em cena? Mas e se eu te dissesse que quando você finalmente para de se importar, de verdade, sem máscaras, sem auto-engano, tudo começa, enfim, a dar certo, não por mágica, mas porque pela primeira vez você deixa de viver para o espetáculo e começa a existir para si. Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, escreveu em seu diário: "Não há tormento maior do que querer ser o que não se é." Ele não buscava fama, nem seguidores, nem aprovação. Seu projeto era outro: viver bem, morrer leve, e no meio disso, descobrir o que realmente vale o próprio suor da alma. Este vídeo é um chamado, não para que você se torne uma nova versão de si, mas para que talvez comece a despir todas as versões que nunca foram suas. Desde cedo, aprendemos a viver como vitrines, ser visto, ser aprovado, ser admirado. É como se uma parte de nós vivesse permanentemente em uma vitrine de loja, tentando parecer valioso o suficiente para ser comprado por quem passa. Mas viver assim cansa e esvazia. Michel de Montaigne, que viveu entre guerras e pestes, já enxergava isso séculos atrás. Ele escreveu: "É uma tolice ajustar a vida aos padrões dos outros e não aos nossos próprios." Quantas decisões suas foram feitas com medo do que os outros pensariam? Quantos silêncios você engoliu para manter uma imagem? Quantas vezes você fingiu não sentir só para continuar aceito? Esse medo de julgamento se torna uma cela. Mas o mais perverso é uma cela sem grades. Você pode sair a qualquer momento. Só que não acredita nisso. Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo, diz que vivemos numa sociedade do desempenho, onde cada um é seu próprio opressor, porque quer ser visto como perfeito o tempo todo. A vergonha hoje não vem mais de errar, vem de ser humano demais. Montaigne não se importava em parecer ridículo. Ele dizia: "Eu me apresento como sou, e se pareço tolo, ao menos é um tolo verdadeiro." É um tipo raro de coragem. Não há coragem de vencer o mundo, mas a de não precisar dele para se validar. E você? Quanto da sua vida é moldado pelo olhar do outro? E se ninguém estivesse olhando, o que sobraria? Há algo estranho em como vivemos hoje. Temos aplicativos para monitorar o sono, controlar o humor, planejar cada hora do dia. E ainda assim, estamos exaustos, ansiosos, perdidos. É como se estivéssemos tentando conter o mar com as mãos e chamando isso de vida organizada. Michel de Montaigne vivia em tempos muito mais instáveis que os nossos. Pestes, guerras civis, ameaças constantes. Mas ele sabia: tentar controlar tudo é uma forma sutil de se desesperar. Por isso, ele buscava não a certeza, mas o equilíbrio. Não o domínio, mas o desprendimento lúcido. Ele escreveu: "Não há ventos favoráveis para quem não sabe aonde vai, mas saber aonde se quer ir não significa querer mandar no vento." A obsessão por controle é a ansiedade disfarçada de competência. É o medo da dor disfarçado de produtividade. É a tentativa de prever cada possível queda e, no processo, a perda de qualquer voo. Byung-Chul Han chama isso de sociedade da transparência, onde tudo precisa ser medido, explicado e exposto. Mas quando tudo é mensurável, nada mais é misterioso, e sem mistério, a alma murcha. Você não precisa controlar tudo. Na verdade, você não consegue. A vida não é uma planilha. Ela escapa, ela vaza, ela quebra padrões.
E essa é a beleza. E o terror. Montaigne aprendeu a viver no meio do caos, não tentando dominá-lo, mas aprendendo a dançar com ele. E você? O que está tentando controlar a ponto de estar sendo controlado por isso? Nos ensinaram que desistir é fracassar, que quem desiste é fraco, que parar no meio é um pecado. Moderno. Mas ninguém nos contou que, às vezes, continuar é que mata. Continuar tentando agradar quem nunca vai ver você de verdade. Continuar lutando por metas que nem são suas. Continuar se impondo uma perfeição que nunca foi humana. Desistir, nesse contexto, não é recuar. É desocupar. É libertar o corpo e a alma da obrigação de vencer uma guerra que você nunca escolheu. Michel de Montaigne não falava em superação como um imperativo. Ele falava em harmonia, em reconhecer os limites sem culpa, em não desperdiçar vida com aquilo que drena mais do que nutre. Ele escreveu: "Não sou feito para grandes conquistas, mas para viver bem." E viver bem, muitas vezes, significa saber o momento exato de parar. Não por covardia, mas por amor próprio. A desistência certa é um grito silencioso de lucidez. Ela rompe a obsessão pelo resultado. Ela permite o vazio fértil, aquele espaço entre o fim de um esforço inútil e o começo de uma vida mais honesta. Nietzsche disse: "Torna-te quem tu és." Mas ninguém se torna nada enquanto estiver tentando ser tudo. Desistir, às vezes, é o início da coragem. A coragem de não mais atuar, de não mais correr, de não mais fingir. E você está insistindo em algo que no fundo já morreu dentro de você. Há um certo tipo de grandeza que não faz barulho, é discreta, não precisa ser notada, nem elogiada. Ela simplesmente é. É o que se vê em quem aprendeu a habitar a própria companhia. Alguém que não precisa preencher vazios com presenças artificiais, que não se curva diante da urgência de ser amado a qualquer custo. Mas essa arte está se perdendo. Vivemos em um tempo em que a solidão foi transformada em sentença. Se você não está cercado, algo está errado com você. Se você não é desejado, sua existência parece falhar. Só que Montaigne caminhava na direção oposta. Ele escolheu a reclusão, não por misantropia, mas por sanidade. Não fugia do mundo, apenas não fazia dele uma necessidade permanente. Ele escreveu: "A maior coisa do mundo é saber ser suficiente a si mesmo." Esse ser suficiente não é sobre indiferença, é sobre integridade, sobre viver de forma que, se tudo fosse tirado de você, a reputação, os seguidores, o status, ainda assim haveria algo de pé dentro. Mas essa construção exige coragem, porque nos acostumamos com os espelhos alheios. Precisamos ser refletidos o tempo todo para acreditar que existimos. Redes sociais nos treinam a depender da visibilidade. Sem curtidas, sem stories, sem olhos sobre nós. Quem somos? Montaigne viveu sem likes e, paradoxalmente, se tornou inesquecível, não por se exibir, mas por se conhecer. Quem se basta não se isola, se ancora. Ama com menos medo, trabalha com menos necessidade de aplauso. E, acima de tudo, sofre menos por rejeição, porque entende que não é o valor que está em jogo, mas a visão limitada do outro. A alma que se basta não exige espetáculos. Ela se satisfaz com uma tarde de silêncio, um livro marcado, uma xícara de chá e um pensamento que faz cócegas por dentro. Ela é morada. E quem a visita encontra um espaço que não pressiona, não cobra, não implora. Apenas oferece presença. E você? Se todas as janelas para o mundo se fechassem hoje, você ainda saberia morar em si? Existe uma ferida secreta que atravessa quase todo ser humano. O apego àquilo que já devia ter ido. Relações, ideias, imagens de si mesmo, sonhos que já não fazem mais sentido, mas que seguimos carregando como relíquias de um passado que não teve coragem de morrer. E a verdade é que, quanto mais nos agarramos, mais sangramos.
Apegamo-nos a pessoas que nos anulam. Apegamo-nos a rotinas que nos esvaziam. Apegamo-nos à imagem de sucesso vendida por um mundo doente, como se perder tudo isso fosse perder o próprio chão. Mas Montaigne enxergava diferente. Ele via o desapego não como frieza, mas como maturidade. Não como renúncia forçada, mas como uma libertação natural. Ele escreveu: "A alma que se habituou à mudança não teme o fim." Para ele, a vida era feita de impermanências. Ele não lutava contra elas, dançava com elas. Sabia que tudo passa. A glória, a juventude, o afeto, até mesmo a própria memória. Por isso não se apoiava demais em nada que pudesse desaparecer. Hoje, fazemos o oposto. Tentamos segurar o tempo, congelar momentos, prolongar estados de felicidade como se fossem eternos. Mas essa ilusão cobra um preço: ansiedade, frustração e uma constante sensação de insuficiência. O filósofo cético Sexto Empírico dizia: "Aquele que não espera nada vive em paz, não como quem desistiu de sentir, mas como quem aprendeu a não condicionar sua paz ao que escapa de suas mãos." Desapegar é aceitar que nem tudo é para durar, que nem todo amor vira lar, que nem toda promessa vira presença, e que está tudo bem assim. Desapegar é ter coragem de perder o que pesa para manter o que respira. É olhar para dentro e perceber que não é o mundo que precisa parar de mudar, mas nós que precisamos parar de resistir ao seu fluxo. Montaigne nos convida a essa leveza radical, a não dependência, a esse lugar onde a alma pode deitar, não porque tudo está sob controle, mas porque mesmo fora do controle ainda há paz. E você, do que ainda está tentando segurar com força, sabendo que já deveria ter deixado ir, chega um ponto em que fingir cansa mais do que enfrentar, onde parecer ser já não basta, onde o vazio começa a vazar por dentro, mesmo quando tudo parece certo por fora. Você já sentiu isso? Está tudo tecnicamente bem, mas há algo em você gritando silenciosamente por dentro, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua. Como se estivesse interpretando um personagem que aos poucos rouba o ar do ator. Michel de Montaigne, nos últimos anos de vida, afastou-se quase por completo das exigências sociais. Refugiou-se em sua torre, cercado de livros, vinhos e silêncios. E ali escreveu: "Prefiro a verdade do meu desconforto à ilusão confortável de ser o que esperam." A verdade custa caro. Ela exige o abandono de máscaras que nos protegeram por muito tempo. Ela exige a coragem de dizer não ao que elogia, mas não alimenta. Ela exige desapontar os outros para não se trair. Mas é só a partir disso que algo novo nasce. Uma forma de ser que não precisa mais se provar. Não é perfeita nem admirável, apenas honesta e, por isso, profundamente viva. Ser e não parecer. Essa é a virada. É quando você para de construir fachadas e começa a cavar raízes. É quando você não quer mais impressionar, mas simplesmente respirar sem culpa. É quando a coerência interna vale mais que qualquer aceitação externa. Hoje, vivemos uma epidemia de aparência. Sorrisos que são filtros. Conquistas que são exibidas como troféus, mas que escondem vazios inconfessáveis. Estamos todos tentando parecer bem, e ninguém está realmente bem. Byung-Chul Han escreve que a cultura do desempenho criou o indivíduo empreendedor de si mesmo. Um ser humano transformado em vitrine ambulante, escravo da própria imagem. Mas o preço disso é alto, esgotamento da alma. Montaigne fugiu disso antes mesmo que existisse. Sua filosofia era um convite à intimidade com o próprio ser, mesmo que isso o tornasse invisível para o mundo. Ele sabia, é melhor ser verdadeiro e solitário do que admirado e vazio. E você? Está disposto a perder a admiração dos outros para reencontrar sua própria paz?
Está pronto para viver uma vida menos exibida, mas mais sentida. Porque no fim, o que nos sustenta não é o que mostramos, mas o que conseguimos sustentar quando ninguém mais está olhando. No fim de tudo, talvez a verdadeira maturidade seja essa: aprender a se desimportar com aquilo que nunca foi essencial. Não como quem endurece, mas como quem desperta. Michel de Montaigne nos ensinou que não precisamos vencer o mundo para viver bem. Não precisamos impressionar ninguém para merecer descanso. Não precisamos estar certos o tempo todo para sermos inteiros. Ele compreendeu, com a delicadeza de quem já perdeu muito, que o peso que mais nos esmaga não vem de fora, mas das importâncias falsas que acumulamos por dentro. A vida, quando olhada de perto, não exige tanto quanto pensamos. Ela não quer versões melhoradas de nós. Ela quer presença, ela quer verdade. Ela quer o que sobra quando tudo o resto se desfaz. Por isso, desimportar-se é um ato espiritual, não um desprezo, mas uma reconexão. É sair do barulho do pareça para escutar o sussurro do seja, é dizer não a tudo que força, que fere, que falsifica, é dizer sim ao que pulsa, mesmo que ninguém entenda. Mas isso exige coragem, porque o mundo inteiro tenta te convencer de que você precisa ser mais produtivo, mais presente, mais visível, mais interessante. E quanto mais você acredita nisso, mais se afasta do que é. Desimportar-se, então, é quase um milagre moderno. É recusar a hipertrofia da alma, é fazer as pazes com o suficiente. É escolher a serenidade ao invés da performance, é o gesto silencioso de quem já viu o caos de perto e agora prefere o espaço vazio onde as coisas respiram. Como Montaigne, talvez possamos aprender a rir de nós mesmos, a aceitar nossas incoerências, nossos medos, nossas inconstâncias, e mesmo assim nos amar dentro delas. Não há iluminação em parecer iluminado. Há, sim, algo sagrado em não precisar de aplausos para continuar andando. No fim, quando tudo silencia, o que ainda sustenta você? A resposta não está no que você mostrou ao mundo, está no que você conseguiu preservar dentro quando ninguém mais estava olhando, o que você já escolheu deixar para trás e o que isso libertou. Em você, o que você ainda tem medo de largar, e porque este é um espaço para a verdade, não para máscaras.